E aí, criacionismo ou darwinismo? Quem está certo? Vamos fechar hoje essa questão. Acompanhe. Olá, sou Rildo Moraes, o seu instrutor de Kempo, de defesa psicológica. Sou professor de uma filosofia de origem chinesa chamada Kempo, cuja palavra é tibetana, significa estreito, difícil, porque o fundador é tibetano, né? E tem conceitos muito especiais para o convívio humano, para os relacionamentos interpessoais, que é o grande forte do Kempo. Mas, porém, também tem algumas questões de cunho metafísico, e um deles trata da origem da vida. Então, se você acompanhou os vídeos anteriores, eu falei do darwinismo e do criacionismo. E falei também que ambos padecem de várias questões, né? Então, esse vídeo eu vou falar como que o Kempo enxerga isso. Veja, primeiro que eu quero que você entenda que o Kempo não é uma instituição religiosa. Os estudantes do Kempo tem ateus, tem à toa, tem de tudo, não tem problema nenhum. O curso básico de Kempo é um curso muito da linha psicológica. Mas algumas pessoas querem alguns conceitos diferentes, avançados, aí elas entram no nível avançado, onde nós colocamos alguns conceitos que não são verdades absolutas. O Kempo não tem a verdade absoluta. O que eu vou falar aqui é um conceito que o Kempo tem sobre a criação e a origem da vida. Não é um dogma, você não tem que acreditar nisso, não é obrigado a acreditar nisso para ficar no Kempo. Se você gostar, eu gosto, eu acho que faz muito sentido. Mas assim, não põe a mão no fogo por nada, porque eu não estava lá nessa época. Mas é um conceito que eu acho interessante. O Kempo diz o seguinte, que a criação, ela se faz em dois aspectos, metafísico e físico. No aspecto metafísico, as coisas são criadas, as plantas, os animais, os seres humanos, são criados dentro da mente cósmica. Dentro da mente cósmica. Para alguns estudantes mais avançados, a gente está falando do mundo mental, né? Depois do mundo mental, ela vai se cristalizando no plano astral, no plano vital e finalmente no plano físico. Então, não houve uma evolução, como dizem os evolucionistas, de uma molécula até surgir a vida. Não, ela já foi mais ou menos criada como nós conhecemos. Porém, do plano mental para o mundo físico, há variações. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, esse homem tinha que habitar um planeta físico, cuja pressão atmosférica, quantidade de oxigênio no ar, entre outros fatores, vão definir a estrutura dele. Tá? Então, aí entra um segundo aspecto. Os seres são criados, porém são ajustados. Entra a evolução das espécies. As espécies vão se ajustando. Não, nenhuma espécie vira outra espécie. Elas vão se ajustando para chegarem ao formato que nós conhecemos hoje. Tá? Então o Kempo diz, seres sagrados, a divindade, o que nome você queira dar para isso, tá? Entre os estudantes de Kempo, é comum o título de mestres. Né? O pessoal hoje usa o termo mestres ascensionados, sei lá, mestres, anjos, devas, aí depende muito da cultura de cada um. Mas seres sagrados vão cristalizando em plena atmosfera tridimensional aquilo que foi criado na mente de Deus. Então, há uma criação similar ao que a Bíblia fala, não é igual, mas a ideia é aquela, os seres já vêm prontos, porém o Kempo fala, eles são ajustados, aí existe uma evolução. Bom, não existe um nome para esse conceito, mas eu dei um nome, eu chamo isso de evolução assistida. Houve uma evolução, mas ela foi assistida, ou seja, ela foi acompanhada. É lógico que esse processo começa em dimensões diferentes. Se alguém quiser comentar, eu vou fazer um vídeo sobre dimensões, né? Bom, elas são criadas em outras dimensões, são cristalizadas no mundo físico, ou seja, ganham formato físico, mas isso é dentro de um período, os eons.
Os hindus falam das yugas, as 4 grandes fases, né? A idade do ouro, a idade da prata, a idade do cobre e a idade do ferro, que é a idade que nós vivemos hoje. A criação se faz na idade do ouro, onde tudo é perfeito. Aí, dessa perfeição, vai empalidecendo um pouquinho na idade da prata, né? Já na idade do cobre, já começa a haver divisões entre as pessoas. E na idade de ferro, é aquela idade onde irmão mata irmão, que é a idade que nós vivemos, né? Onde se mata gratuitamente as pessoas. Tá certo? Então, esse é o conceito que o Genpo tem. Evolução assistida. Gente, eu tô passando aqui de uma forma muito simplesinha, porque é um assunto muito complexo. Não é complexo, é que tem vários detalhes. Tá? Mas não é legal essa ideia? Eu acho super interessante. Gente, o Genpo, no que tange aos aspectos metafísicos, como isso aqui não é uma igreja que você tem que acreditar ou não, ele apenas coloca uma posição que os antigos têm. Algumas posições hoje eu aceito, algumas eu vejo que já não fazem mais sentido. Não tem problema. Não tem problema. É apenas um conceito. O criacionismo é um conceito, o darwinismo é um outro conceito, e a criação, a evolução assistida é um outro conceito. Você escolhe. Eu não estava lá na época, nem você. Então, esse era o conceito que eu queria passar para vocês. Evolução assistida. De uma forma muito simplesinha. Se você quiser mais detalhes, coloque nos comentários. Eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor esse processo de dimensões ou o processo das eras, que é uma coisa muito interessante, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.